Glória a Deus. Irmãos, estou feliz em estar com vocês nesta noite, nesta quinta-feira. E eu vinha no caminho lembrando, eu gosto muito do culto de domingo, evidentemente, mas eu tenho assim comigo que as melhores mensagens que eu preguei aqui foram nos cultos das quintas. E eu sempre gosto de voltar lá no YouTube, ver mensagens lá de 4, 5, 6, 7 anos passados, e louvo a Deus por esse trabalho, as quintas, que tem sido muito edificante para as nossas vidas. O Senhor colocou uma palavra no meu coração, irmãos, e eu quero, sem mais delongas, compartilhar esta palavra com os irmãos. Ela é baseada em um dos textos mais conhecidos da Bíblia, que é o Salmo 23. Eu coloquei como título nesta mensagem: O Senhor é o meu pastor. Salmo 23. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Ó Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e pedimos que esta ministração seja uma bênção na exposição e na recepção da Tua palavra. E assim, Senhor, como eu fui abençoado na preparação desta mensagem, que muito mais os teus servos e todos nós sejamos agora abençoados neste momento em que esta palavra será exposta, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, o Salmo 23 é um dos salmos mais amados e mais lidos da Bíblia Sagrada. Ele foi escrito pelo rei Davi, que falou intimamente do seu relacionamento com o Senhor. Ele era a ovelha, enquanto o Senhor era o seu pastor. E ele destaca neste salmo a provisão, a proteção, a preservação e a presença desse pastor maravilhoso. E quando nós olhamos para a vida de Davi, nós encontramos em Davi uma pessoa que a maioria de nós não tem dificuldade em se associar com ele. A primeira coisa que nós pensamos quando ouvimos falar de Davi é que ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi, ele sabia ser um servo humilde, cuidando das ovelhas do seu pai. Ele também soube estar no topo
da escala social, da pirâmide social, sendo o rei de Israel e o pastor de milhares de ovelhas em Israel. Ele sabia também esperar com paciência no Senhor. E ele também tinha humildade e quebrantamento de coração para tratar de solucionar pecados cometidos. Davi era um homem lutador, foi um homem brilhante e também foi um excelente poeta e músico. Talvez seja por isso, por tantas facetas da vida de Davi, que a sua história é tão conhecida, e até as crianças, normalmente, a primeira historinha que aprendem no culto infantil, a história de Davi e Golias. E todos nós, irmãos, podemos nos associar a ele, porque de uma forma ou de outra, nós já passamos pelas experiências de Davi. Realmente, ele foi um homem com uma gama, com uma vasta experiência, e a sua história, por si só, já desperta em nós um grande interesse. E quando nós sabemos que a sua história integra a palavra de Deus, não é que a história de Davi está contada na palavra de Deus, a história de Davi integra a palavra de Deus. Isso ainda mais nos emociona. E Davi escreveu esse Salmo 23 por inspiração do Espírito Santo, porque escritura alguma foi produzida pela vontade do homem, pelo intelecto do homem, senão homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram à medida que o Espírito Santo os impulsionava, os inspirava para escrever aquilo que seria, como já era desde o momento que foi escrito, a preciosa palavra do Senhor. E aqui Davi diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ao ler, como tantas vezes nós já lemos essas palavras, eu creio, se a gente fechar os olhos, a gente tem a impressão de estar vendo um quadro, uma linda foto pintada, porque as palavras por si só já nos levam a essa inspiração tão maravilhosa. E Davi, meus amados irmãos, o pastor de ovelhas, desde a sua infância e adolescência, aqui ele diz que o Senhor era o seu pastor. E a palavra aqui, Senhor, é uma palavra com letras maiúsculas. E quando nós vemos Senhor em letras maiúsculas, isso representa o Deus sempre constante, presente, sem fim, ininterrupto e incessantemente cuidando das suas ovelhas. O Senhor é aquele que sempre esteve lá, cuidando das suas ovelhas, os israelitas. É aquele que salvou o seu povo da escravidão do Egito, porque a sua misericórdia, a sua benignidade dura para sempre.
e Ele os conduziu através do deserto, e Ele os fez entrar na terra prometida, porque a sua benignidade dura para sempre. E o Senhor Jesus, Ele se identificou como o bom pastor. E Davi sabia que esse Senhor era o seu pastor. Você poderia dizer, mas Jesus só nasceu há 2000 anos. Não, Jesus tornou-se carne há 2000 anos. Mas Ele sempre esteve como Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Jesus se identifica como pastor. E nós, irmãos, devemos conhecer Jesus e devemos identificá-lo como nosso pastor. Em João capítulo 10, versículo 14, o Senhor Jesus disse: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Mais adiante, no versículo 27, ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. O Senhor Jesus, Ele é o meu pastor, Ele é o seu pastor, Ele é o nosso pastor. E as ovelhas do Senhor, elas não são marcadas com um número, elas não são numeradas, porque Ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Ele não chama as suas ovelhas, como eu disse, por um número, ou diz a próxima ovelha. Ele chama as suas ovelhas pelos seus nomes. Ele diz: eu as conheço. O nome das suas ovelhas estão diante dele. Há um memorial diante do Senhor. Oh, glória a Deus! É como se o seu nome estivesse como está nas palmas das mãos do Senhor. Oh, glória a Deus! O seu nome está continuamente diante do Senhor, porque Ele diz: eu conheço as minhas ovelhas. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa declaração é incrível, irmãos, porque outras escrituras se referem ao Senhor como a nossa rocha, o nosso libertador, a nossa fortaleza, o nosso escudo. Mas aqui é diferente. Essa afirmação, o Senhor é o meu pastor, significa que nele nós podemos encontrar provisão para todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, alimentados pelo pastor maravilhoso. Podemos encontrar proteção, podemos encontrar preservação e a presença insubstituível, presença do Senhor. E quando Davi diz que o Senhor é o seu pastor, o que ele está dizendo é: o nosso Senhor é um Deus vivo, é um Deus pessoal, é um Deus que nos alimenta, é um Deus que nos sustenta, é um Deus que nos nutre. Glória a Deus! Ele nos carrega em seus braços quando estamos cansados. É um Deus que nos cura quando nós estamos feridos. É um Deus que nos consola quando nós estamos tristes.
É um Deus que nos procura quando nós estamos perdidos. É um Deus que se interessa pessoalmente por nós e pelas coisas que nós fazemos. É um Deus que nos procura perguntar: bem, e como esse pastor nos sustenta? Veja, irmãos, que Ele permite que nós nos deitemos em pastos verdes, e em seguida Ele nos conduz até as águas tranquilas. Para as ovelhas naturais, nada pode ser melhor para a ovelha do que quando o pastor as alimenta em um agradável pasto verde e perto de água doce. Agora, aqui, irmãos, me chamou muito a atenção o que esse pastor permite que nós façamos, porque ele permite que nós não apenas nos alimentemos em pastos verdes, mas ele permite que nós nos deitemos em pastos verdes. Glória a Deus! Agora, o que simbolizam essas pastagens verdes, onde nós podemos nos alimentar e podemos também deitar? Eu fui muito abençoado ao preparar esta mensagem neste dia. Nada pode ser mais, irmãos, ou maior símbolo dessas pastagens verdes do que a palavra de Deus. Oh, glória a Deus! Nós descansamos na palavra. Nós somos alimentados pela palavra. Mas nós também podemos descansar na palavra. Nos alimentamos na palavra e descansamos, porque podemos deitar em pastos verdes. Oh, glória a Deus! 1 Pedro, capítulo 2, versículos 2 e 3, diz assim: desejai afetuosamente, como meninos nascidos, novamente nascidos, ou como bebês, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Ouvir a palavra de Deus, meus amados irmãos, é como comer um grande banquete. Nesta noite seria um grande jantar. Já pensou se não fosse a pandemia? E a Cristina e o Tomás, terminando o culto, convidassem nós todos para irmos lá na casa deles para um grande jantar? Amém? Os irmãos iam se alegrar? Quantos se alegrariam? Levante a mão e fale: eu me alegraria. Oh, glória a Deus, está vendo? Você pode fazer muita gente feliz. Um grande jantar. E quando a comida é muito gostosa, a gente coloca a primeira colherada na boca e mastiga, e não vê a hora de já colocar a segunda, e mastigar, engolir, e colocar a terceira. Que comida gostosa! E depois de comer aquela refeição, você está muito feliz e grato a Deus, está saciado. Alguém aqui já passou fome? Poucos. Olha, meus amados irmãos, é claro que comer
uma comida gostosa é uma delícia. Mas parece que a comida mais gostosa e o melhor tempero é quando você realmente está com fome. Agora, não é quando você está com fome e tem comida lá para você comer, que você sabe que é só sentar na mesa e comer. É quando você está com fome e não tem o que comer, e você está orando: Senhor, prepara alguma coisa para eu comer. Dá uma ideia aqui para eu inventar alguma coisa, eu pegar alguma raiz, alguma folha, alguma coisa para comer. E depois de comer aquela refeição, você está muito grato a Deus. E meus amados irmãos, é assim e muito mais a palavra de Deus. Depois de provar, você quer mais, e quer mais, e quer mais. Nós podemos entender a razão do salmista ter escrito no Salmo 34 e versículo 8: provai e vede que o Senhor é bom. Versículo 8, acho que eu não coloquei. Salmo 34 e versículo 8: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem, bem-sucedido, feliz o homem que nele confia. E no versículo 10, agora sim, a palavra de Deus diz: os filhos dos leões precisam e passam fome, mas aos que buscam ao Senhor, bem algum lhes faltará. Quantos creem nesta palavra? Levanta a mão e diga: eu creio. Glória a Deus. Então, irmãos, de volta ao Salmo 23, no versículo 3, ele diz: refrigera a minha alma. No sentido de que ele restaura a minha alma. Porque há momentos que nós nos sentimos sem forças para prosseguir. Existem situações em que as nossas almas ficam perturbadas, nós ficamos desgastados, emocionalmente desgastados, e o salmista está dizendo que o Senhor é o meu pastor, é o seu pastor, e que Ele refrigera, Ele restaura a minha alma, Ele restaura a sua alma. Se vocês conhecerem alguém que a psicologia não pode ajudar, que a psiquiatria não pode ajudar, traga ele para os pés deste pastor maravilhoso, porque a alma dessa pessoa será curada, a alma será restaurada. Oh, glória a Deus! Ele refrigera, Ele restaura a minha alma, Ele é capaz de restaurar, e Ele me guia, ou me conduz pelas veredas da justiça. Podemos voltar o versículo 3, por amor do seu nome, para que eu faça o que é certo. Ele me diz o que é certo, para que eu possa agir corretamente, porque Ele guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Queridos irmãos, quando nós começamos a ler este salmo, porque agora nós vamos entrar em um caminho mais difícil, que o salmista nomina como vale da sombra da morte. Mas quando nós começamos a ler este salmo, a primeira parte, e a gente fica com a impressão
de que o cristianismo é a religião mais fácil do mundo. Simplesmente deitado em pastos verdejantes e sorvendo uma água fria, água cristalina, águas tranquilas. Mas qualquer homem de Deus e mulher de Deus sabe por experiência própria que não é esse o caso. E Davi deixa claro, porque mostra que o pastor conduz as suas ovelhas no caminho da retidão. Elas descobrem esse riacho tranquilo, de águas cristalinas. Ele as leva para pastos verdejantes. Porém, em breve, elas atravessarão o vale da sombra da morte. Um vale, irmãos, é um ponto baixo. Você tem duas montanhas e aqui no meio você tem, entre essas duas montanhas, um vale. E aqui ele simboliza um nível baixo ou a condição desfavorável na vida de uma pessoa. O vale da sombra da morte representa um ponto baixo na vida. Representa momentos quando o medo, a depressão, o pânico, o desespero, a desilusão dominam os nossos sentimentos. O vale da sombra da morte não é um lugar bom para se estar. Mas a nossa vida, irmãos, ela é o culminar de montanhas e de vales. E nós temos que saber como nos comportarmos quando estamos no topo da montanha ou quando estamos andando no vale da sombra da morte. E de vez em quando, a ovelha caminha no vale da sombra da morte. Nós, quando lemos as histórias dos personagens da Bíblia, nós vamos ver que todos eles passaram pelos seus próprios vales. E cada discípulo de Jesus, em algum momento da vida, encontrará no seu caminho o vale da sombra da morte a ser percorrido. E nós sabemos disso porque a própria vida de Jesus nos dá uma ilustração clara a esse respeito. Quando o Senhor Jesus estava vivendo aqui na terra, ele não construiu um belo palácio para si, com servos lavando os seus pés e alimentando-o com uvas, maçãs, mel de abelha, tâmaras. Nós vamos encontrar o Senhor Jesus descendo no vale da sombra da morte. Um pouco muito, não um pouco mais do que nós, um pouco muito do que nós. Porque em todos os seus dias de ministério público, ele enfrentou a oposição. Ele enfrentou falsos profetas. Ele teve que lidar com pessoas hipócritas. E a Bíblia diz que muitos dias ele ficou sem onde ter um lugar para reclinar a sua cabeça.
Tudo isso, irmãos, a caminho do seu destino, que era a cruz. E grandes homens e grandes mulheres de Deus já passaram por este vale da sombra da morte. E o Senhor Jesus disse aos seus seguidores em Marcos capítulo 8 e versículo 24: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Em outras palavras, Jesus está dizendo: se alguém quer me seguir, tome a sua cruz e desça no vale das trevas comigo, ou no vale da sombra da morte. Eu tenho que dizer a você que nesse vale você será ridicularizado. Nesse vale você será acusado de coisas que você não fez. Nesse vale você será caluniado. Nesse vale você será difamado. Nesse vale você sofrerá não apenas dores de cabeça, mas dores na alma. E ficará muitas noites sem dormir. Agora, irmãos, por incrível que pareça, o vale da sombra da morte é um lugar muito visitado. E nesse vale, nós encontramos montanhas, obstáculos, perigos, mas tem 3 coisas que o versículo 4 nos revela. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A primeira coisa que a palavra de Deus nos revela é que o vale da sombra da morte é só uma passagem. O vale da sombra da morte não é um lugar de permanência. O vale da sombra da morte não é uma paragem. Você não vai viver anos e anos no vale da sombra da morte, porque o vale da sombra da morte é só uma passagem. E você vai passar pelo vale da sombra da morte, e não vai morrer no vale da sombra da morte, e nem vai fazer a sua residência no vale da sombra da morte, porque você vai passar e vai atravessar o vale da sombra da morte. A segunda coisa é que o Senhor está conosco. Nós nunca estaremos sozinhos neste vale. Nós temos a companhia daquele que move montanhas, que retira obstáculos, que abre portas fechadas, que quebra os cadeados de ferro. E Ele mesmo venceu a morte, e Ele está conosco. Enquanto você estiver atravessando o vale da sombra da morte, você não estará sozinho, porque o Senhor está conosco. Não temerei mal algum, disse o salmista, porque tu estás comigo. A terceira coisa é que a justiça de Deus nos conduz através do vale da sombra da morte, porque nós temos o conforto e a proteção da vara e do cajado do pastor. A vara
Porque ele diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara é usada pelo pastor para lutar contra os animais selvagens. E o próprio Davi, ele nos conta duas experiências. Uma com um leão, que foi atacar a sua ovelha. E outra com o urso, que foi atacar a sua ovelha. E Davi partiu para cima do leão. E Davi partiu para cima do urso, em defesa da sua ovelha. Ó, queridos irmãos, esse pastor que está conosco, e que está caminhando conosco, por esses caminhos difíceis, por esses caminhos onde existem obstáculos, por esse caminho onde existem demônios, por esse caminho onde existem bestas feras, esse pastor parte para cima de todo aquele que quiser maltratar uma das suas ovelhas. Ele parte para cima. É bom que todos saibam que ele parte para cima de todo aquele que quiser magoar uma das suas ovelhas. A vara é usada pelo pastor para lutar contra os animais selvagens, e o cajado é usado para ajudar a guiar as ovelhas. A garantia de que Deus está conosco, nos protegendo nesta dura estrada da vida, neste véu de lágrimas, que é este caminho por onde nós passamos durante a nossa existência nessa terra. Agora tem uma coisa: o caminho que vai para o céu passa pelo vale da sombra da morte. Oh, glória a Deus! Eu acredito que alguns já passaram e outros não passaram, mas é bom que todos saibam que em algum momento da vida, mais cedo ou mais tarde, com maior intensidade ou com menor intensidade, você vai passar pelo vale da sombra da morte. E se você passou pelo vale da sombra da morte, você tem que falar: Senhor, eu te agradeço, porque aquela experiência foi o vale da sombra da morte, e eu não passei sozinho, porque o Senhor passou comigo por aquele vale da sombra da morte. E essa é a boa notícia: o pastor está sempre por perto, mesmo no vale mais escuro, no vale mais perigoso, no vale mais tenebroso. Ele disse em Hebreus capítulo 13 e versículos 5 e 6. É um conselho muito lindo, porque ele começa dizendo: sejam os vossos costumes sem avareza. Em outras palavras, ele está dizendo: viva uma vida simples. Amém, irmãos? Viva uma vida simples, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Amém? Levante a sua mão e diga: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Vamos voltar o versículo aí, para que todos possam dizer com todas as letras e com todas as palavras: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Levante a sua mão e diga com confiança: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Vamos aplaudir o Senhor. Oh, glória a Deus! A palavra de Deus, irmãos,
vai nos guiar ao longo das nossas vidas. E alguém pode perguntar: como é isso? Por que Deus vai investir a sua misericórdia e a sua bondade em alguém que não lhe traz reciprocidade? Por que que Ele vai investir a sua bondade e a sua misericórdia? Eu achei muito interessante, porque a resposta, ela é muito simples e objetiva. É apenas por causa do amor de seu nome. Não é pelo meu mérito que Ele investe a sua bondade e a sua misericórdia em mim. Não é pela minha santidade, não é pela minha dedicação que Ele investe a sua bondade e a sua misericórdia. Ele investe a sua bondade e a sua misericórdia em você e em mim, por causa do amor do seu nome. Oh, glória a Deus! Que Deus é esse, irmãos? Oh, aleluia! Não é por mérito, não é pela nossa santidade, é apenas por causa do amor do seu nome, porque Ele é misericordioso. Amém, irmãos? Ele é o nosso misericordioso Senhor, e Ele é o nosso misericordioso Salvador. E no versículo 5 diz: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Aqui está dizendo que o Senhor prepara um banquete para nós comermos, mesmo quando o diabo e os seus demônios, eu até tinha colocado aqui os seus diabinhos, depois eu tirei. O diabo e os seus demônios tentam nos atacar. Aqui o salmista está dizendo: o Senhor, Ele vai preparar um ambiente protegido, um ambiente blindado, de maneira tal que naquele ambiente Ele vai servir um banquete para mim, na cara, na presença, diante dos meus inimigos, mesmo quando eles estão tentando nos destruir. Em pleno ambiente, que seria o ambiente mais perigoso para nós estarmos, porque ali estão os inimigos tentando nos destruir. É naquele ambiente que o Senhor prepara um banquete. Oh, glória a Deus! Um banquete na presença daqueles lobos, e eles são mantidos à distância. E aqui nos diz que além de preparar esse banquete na presença dos nossos inimigos, e os nossos inimigos não poderão fazer nada conosco, porque nós estamos protegidos, nós estamos blindados. Oh, glória a Deus! A única coisa que os nossos inimigos podem ver é que nós estamos ali, nos alegrando e nos banqueteando, e que o Senhor está conosco, e que Ele serviu aquele banquete na presença de todos. Aleluia! E além disso, Ele ainda unge a nossa cabeça com óleo, de maneira tal que o nosso cálice transborda. O Senhor unge a nossa cabeça com óleo, e Ele enche as nossas taças, até que nós transbordemos de alegria. No Antigo Testamento, irmãos, o óleo era usado em momentos de alegria e de celebração. E ninguém podia esconder,
porque o perfume daquele óleo, o cheiro daquele óleo dominava o ambiente, e ninguém podia esconder que alguém estava sendo ungido. Reis, sacerdotes eram ungidos com óleos. E quando os judeus tinham as suas festas, os seus festivais, e desejavam ser felizes, e desejavam mostrar para as pessoas que eles estavam felizes, eles retiravam o óleo e se ungiam e borrifavam em si mesmos aquele óleo precioso. Então, meus amados irmãos, o óleo era usado para designar uma certa autoridade que foi constituída, um ministério a ser realizado. Era usado para demonstração de alegria. E aqui o texto está dizendo: Ele unge a minha cabeça com óleo. Se já é maravilhoso quando nós pegamos um óleo ou um perfume e e borrifamos em nós, quanto mais quando é Ele que unge a nossa cabeça com óleo. Oh, glória a Deus! Eu creio que nesta noite Ele está nos ungindo aqui, irmãos. Nós vamos sair daqui cheirosos, perfumados. E você que está em casa também, a mesma unção que está aqui, está aí na sua casa. Ele unge a nossa cabeça com óleo, é o que o versículo diz. E o versículo 6 então diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Algumas traduções dizem: habitarei na casa do Senhor para sempre. Em outras palavras, irmãos, Deus prometeu grandes coisas para nós. Ele prometeu que cuidará de cada um de nós, cuidará de mim, cuidará de você, cuidará das grandes questões da vida, mas cuidará também nos mínimos detalhes da sua existência. Ele prometeu. Ele prometeu que vai levantar as nossas cabeças quando nós estivermos deprimidos, quando nós estivermos envergonhados, quando nós estivermos cabisbaixos. Ele promete que será o nosso consolador. Glória a Deus. Eu gosto de ler este versículo 6, que eu peço que volte na tela, declarando que a bondade e a misericórdia de Deus me perseguirão. Me perseguirão. Porque seguir aqui é seguir perseguindo, perseguidos pela bondade e pela misericórdia de Deus. A bondade e a misericórdia de Deus me perseguirão todos os dias da minha vida. Quantos têm coragem de levantar a mão e falar: a bondade e a misericórdia de Deus me perseguirão todos os dias, por todos os dias da minha vida? Davi, irmãos, ele tinha esta convicção, ele tinha essa certeza. Para Davi, isso não estava no campo das probabilidades. Davi não está dizendo provavelmente, Davi está dizendo certamente. Era algo que estava fora de discussão.
Era como se Davi e eu e você estejamos falando: você quer discutir sobre qualquer coisa? Nós vamos discutir agora a respeito da bondade e da misericórdia de Deus. Isso é uma coisa que está fora de discussão, porque acho que houver a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida, porque a bondade e a misericórdia de Deus não depende do volume de trabalho que eu estou prestando para o reino de Deus. A bondade e a misericórdia do Senhor não depende da minha santidade. A bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da sua vida, porque Ele prometeu e Ele faz isso por amor do seu nome. Vamos dar um aplauso a esse Deus. Aleluia. Eu gostaria, irmãos, de concluir com uma história. É uma ilustração. Eu não sei se é uma história real, mas conta-se que há alguns anos, em um evento familiar, um dos membros da família foi convidado a recitar um poema que ele conhecesse. E ele perguntou se havia algo especial que a sua família gostaria de ouvir. E ninguém disse uma palavra. Mas depois de um momento de pausa, um velho pregador da família que estava ali assentado disse para aquele homem: poderia recitar para nós o Salmo 23? E aquele homem parou por um momento, surpreso, e então disse: eu posso, eu vou recitar, mas com uma condição. E a condição é essa: é que depois de eu ter recitado, que o Senhor faça também o mesmo. E o velho pregador disse: mas eu não sou um locutor como você. Minha fala já não é tão clara quanto a sua. No entanto, se você quiser, eu farei isso. Conta a história que, de maneira impressionante, o homem começou a declamar o Salmo 23. A sua voz e a sua entonação eram perfeitas, e ele manteve a família fascinada. Ninguém piscava durante a sua exclamação, e ao terminar, uma grande explosão de aplausos surgiu da parte de todos. E quando os aplausos diminuíram, o velho pregador levantou-se e começou a recitar o Salmo 23. A sua voz não era tão notável como a do locutor. A sua dicção não era tão impressionante, e o seu tom não era nada bom. E quando ele terminou, nenhum som de aplauso, pelo contrário, houve um silêncio total na casa. Mas uma coisa foi notada sobre aquela família: é que não havia um único olho seco naquela sala, e muitas cabeças estavam inclinadas. Então a história diz que o jovem locutor levantou-se novamente, e com a sua voz embargada, ele colocou a sua mão sobre o ombro do pregador e disse a todos: eu alcancei os vossos olhos, eu alcancei os vossos ouvidos, mas ele alcançou os vossos corações. E ele concluiu dizendo: a diferença é simples. Eu conheço o Salmo 23, mas ele conhece o pastor do Salmo 23. Meus amados e queridos irmãos, conhecer o pastor do Salmo 23 é tudo o que nós precisamos para ter felicidade nesta terra e descanso no porvir. A epígrafe desse salmo na minha Bíblia diz: a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor.
tudo que alguém precisa é conhecer o pastor do Salmo 23. E ele promete fazer dessa pessoa que o conhece a pessoa mais feliz da terra, e que o seu cálice vai transbordar. Queridos irmãos, nós servimos ao Deus da abundância. O nosso Deus é o Deus provedor. Ele é o Jeová Jiré. E eu quero lhe dizer nesta noite que o pastor do Salmo 23 quer, e que ele pode, e que ele vai inundar a sua vida com bênçãos transbordantes em nome de Jesus, para que você em todos os lugares declare e proclame certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor lhe perseguirão por todos os dias da sua vida. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, lançar uma palavra profética nesta noite. Você terá mais do que você precisa. Em nome de Jesus, você será uma bênção para você, uma bênção para a sua família, uma bênção para a igreja. Levante a sua mão e receba. Uma bênção para a sociedade, uma bênção para o Brasil, uma bênção para o mundo. Você terá mais do que precisa em poder espiritual. Você terá mais do que precisa em glória sobre a sua vida. Você terá mais do que precisa em saúde e em bênçãos materiais, financeiras, felicidade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, fiquemos de pé. Eu coloquei 4 palavras para uma oração, mas essas palavras é apenas para inspiração. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh Senhor, nós nos reunimos aqui em nome de Jesus. Nós abrimos a palavra em nome de Jesus e na autoridade do Espírito Santo, e nós tomamos posse desta palavra, tomamos posse dessa palavra em nossas vidas. Unge-nos, renova-nos, unge-nos novamente com Espírito Santo e com fogo. Em nome de Jesus, borrifa sobre nós a água fresca, mas também a unção nova, o óleo fresco, renova, enche os nossos cálices de bênçãos transbordantes, no nome do Senhor Jesus. E nesta noite, nós nos comprometemos em compartilhar, em dividir, em partilhar essas bênçãos com milhares de pessoas que o Senhor colocar em nosso caminho. Nós estaremos compartilhando essas bênçãos por onde quer que nós passarmos, em nome do Senhor Jesus. Estaremos ajudando aqueles que estão passando pelo vale da sombra da morte. Dá-nos a sensibilidade, e dá-nos poder espiritual, e dá-nos força, e dá-nos graça, para que nós sejamos fatores de ajuda, de auxílio, para levantar, para curar, para fortalecer, para restauração, para reconciliação. Dá-nos aquela palavra erudita, dá-nos a sabedoria, para que nós possamos identificar o momento de soltar a palavra erudita, a fim de trazer amparo, a fim de trazer consolo ao cansado. Ó Senhor, nós te agradecemos pelo acesso que temos a esta palavra, pelo acesso que temos ao Espírito Santo, a inspiração, em nome do Senhor Jesus. Digamos amém. Vamos aplaudir ao Senhor. A Ele toda honra, toda glória
e todo louvor.